Qual será o destino eterno de Satanás, segundo a Bíblia? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu convido vocês a uma reflexão com fundamento na Palavra de Deus. Tem que ver com a noção do destino eterno do diabo. Não sem antes, entretanto, agradecer as pessoas que têm enviado doações aqui para o canal. Muito obrigado. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não fez a sua doação esse mês e deseja que o canal continue crescendo e produzindo conteúdos como esse, considere ajudar com qualquer valor que você quiser e puder através do Pix, que fica sempre na descrição dos vídeos e que é o meu e-mail, ezecassalte@hotmail.com. Beleza? Muito obrigado. Recado dado, vamos lá bater um papo sobre Satanás e o seu destino eterno. Bom, nessa mensagem eu quero tentar evitar fazer digressões muito amplas a respeito do diabo em termos assim, da sua origem, da sua história, de como que ele se tornou aquilo que ele veio a se tornar, como que foi esse processo de um anjo querubim perfeito, sem pecado e etc., no príncipe do mal, das trevas, o maligno, o tentador, aquele que é assassino, que é mentiroso, etc, etc, etc. Tudo bem? Tudo isso são questões importantes, são questões interessantes. A gente vai poder talvez tocar em alguns desses dilemas ao longo desta mensagem, mas o foco aqui é outro. É o foco no destino eterno desta pessoa, referida na Bíblia como diabo ou Satanás. E ele tem outros nomes aí, formas de se referir a ele também. Beleza? Ok. Então, para falar desse assunto, eu peço que você abra sua Bíblia, caso deseje acompanhar a leitura, em Apocalipse capítulo 20. Então a gente vai começar do final da Bíblia. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Ou melhor, até o verso 10. Tudo bem? Então nós vamos ler todos esses versos e vamos nos concentrar não também em fazer uma interpretação ampla desse texto, mas simplesmente em apontar algumas realidades a respeito desta figura sinistra da palavra de Deus. E aí a palavra do Senhor diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Esse texto é absolutamente interessante, e o propósito aqui
não é fazer uma análise extensa do seu significado, como interpretar essas imagens e etc. Tudo bem? Inclusive, recentemente eu gravei um vídeo sobre Apocalipse 20 aqui no canal. Quem quiser ter uma análise textual um pouco mais ampla, dá uma olhada lá. É um vídeo sobre o milênio. Tudo bem? Beleza. Entretanto, aqui nesse texto estão aí as informações fundamentais para a gente introduzir o tema a respeito do destino eterno desta figura apresentada aqui nesse texto, com essas imagens assim tão interessantes. Se a gente avaliar, o diabo é apresentado nesse texto de muitas formas. Ele é chamado de dragão, ele é chamado de antiga serpente, ele é chamado de Satanás, diabo, e existe aqui uma dinâmica interessante, onde ele é preso, daí ele é solto depois de 1000 anos desta prisão. Mas o fato é que o verso 10 diz que no final dessa prisão, ele, o diabo, conhecido também como o sedutor das pessoas e etc., que pecaram e tudo mais, ele foi lançado dentro de um lago de fogo e enxofre. E ali, ele, junto com a besta e o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa imagem, inclusive, ela já está presente no livro do Apocalipse em alguns capítulos anteriores, né? Como, por exemplo, no capítulo 14, onde se diz que aqueles que recebem a marca da besta seriam atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E aqui está uma imagem forte, pesada, complexa, interessante, fascinante, a respeito do destino dos ímpios. Mas o foco aqui hoje é sobre o destino do maior ímpio, que não é um homem, que não é a besta, que não é o falso profeta, mas que é o próprio Satanás. Tudo bem? E a imagem sugere, numa leitura inicial e sem muita reflexão, que o destino eterno do diabo é ser atormentado pelos séculos dos séculos. E a fumaça desse tormento sobe como de uma grande fornalha, um grande vulcão, algo do tipo, e essa fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E aqui está um pouco assim da imagem do tormento eterno. E essa é uma imagem muito importante na história do cristianismo, e a gente precisa trabalhá-la com seriedade. Por detrás destas imagens podem residir alguns conceitos um pouco diferentes entre si, e que vale a pena a gente escrutinar, vamos dizer assim. Tudo bem? Por um lado, você pode ler essa linguagem como sendo simbólica, poética, a não ser tomada de forma literal, em função de várias questões, inclusive algumas delas nós vamos poder tratar ao longo dessa mensagem e tudo mais. Então, você tem um quadro de questões quando você trata as coisas desta forma, ou você pode fazer a leitura literal, com a implicação de que o diabo vai lá ser torturado, atormentado por toda a eternidade. Nesse primeiro momento, o que nos interessa mais é essa segunda percepção, a percepção do tormento eterno de Satanás. Tudo bem? Beleza. E eu queria tentar identificar quais são os conceitos que estão por detrás desta leitura.
Porque se a gente lê Apocalipse 20, o verso 10, Apocalipse 14, ali os versos que a gente leu, etc, etc, desta forma literal, essa leitura acaba tendo algumas implicações para a própria identidade do diabo, a própria natureza da sua existência e tudo mais. Então, por exemplo, para que Satanás seja atormentado pelos séculos dos séculos, Satanás precisa ser imortal. Beleza? Isso é muito claro e precisa ficar muito claro para cada um de vocês. Então, pensa assim numa entidade angélica, espiritual, demoníaca, caída, que é imortal, indestrutível e que viverá eternamente, existindo ali no inferno, sendo torturado, e aí a fumaça do seu tormento subindo da grande fornalha pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. E quando essa tortura atingir 400 milhões de bilhões de quadrilhões elevados à enésima potência, multiplicado por 1000 vezes 900 bilhões de quadrilhões de quinquilhões vezes 2, estará só no começo. A tal da tortura, o tal do tormento deste ser chamado Satanás. E aí quando chegar lá no final desse número gigantesco, infinito que eu narrei para vocês ainda, você poderia chegar a dar um toque no diabo, ô irmão, tá só começando, viu? Esse tormento seu aí. Pá, pá, pá. E aí no final das contas, a própria capacidade de Satanás sofrer um destino eterno desse tipo já implica que ele é imortal, que ele é indestrutível, que ele vai viver eternamente, etc, 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 certo? De outra forma, se houvesse algum limite para esse sofrimento, a partir daquele ponto, ele, por exemplo, assim, tipo, morresse, aí não se poderia torturá-lo eternamente, entendeu? Você só poderia torturá-lo até esse ponto da mortalidade dele. Então, para ele ser torturado indefinidamente, ele tem que ter vida indefinida, imortal, indestrutível, etc e tal. Beleza? Isso simplesmente é lógica, tudo bem? Beleza. Agora, antes da gente avaliar se essa lógica faz sentido ou não, é importante a gente se questionar por que Satanás vai enfrentar um destino eterno assim desse tipo. Se é que vai. Mesmo que a gente pense numa pena alternativa, tá? Tipo a aniquilação. Por que Satanás ele vai ser aniquilado ou ele vai ser torturado eternamente? O que está por detrás desta realidade, ou de uma dessas duas realidades? Por detrás de tudo isso está o pecado. E vamos falar um pouquinho assim sobre os pecados de Satanás. Eu peço que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14. Nós vamos dar uma lida em alguns desses versos aqui. Não sem antes, inclusive, relembrá-los de que a aplicação de Isaías 14, assim como de Ezequiel 28, ao diabo, é uma discussão bastante extensa na história da teologia. E eu devo dizer para vocês que existem muitas pessoas que discordam dessa aplicação. Tudo bem? Deixa eu tentar explicar para você que talvez não conheça a discussão. Na Bíblia, existem alguns textos que falam a respeito do diabo, de Satanás, mas não existem assim muitos textos. Por isso, inclusive, o diabo é uma figura um pouco enigmática em determinados aspectos. A própria queda, por que ela acontece, como que ela acontece, em quanto tempo ela acontece. Por exemplo, a cena de Apocalipse 12, houve guerra no céu. Essa guerra ela acontece antes da criação do mundo, antes da queda de Adão e Eva, ou na cruz do Calvário. E caso o texto refira-se à cruz do Calvário,
não existiu uma guerra prévia antes da cruz do Calvário no céu, de onde Satanás foi expulso e aí ele veio tentar Adão e Eva na terra? Como que é essa dinâmica dessa história, desse tempo, dessas coisas todas? E o fato é que a Bíblia é um pouco silenciosa em relação a essa questão, ou a essas questões. E por causa disso, em função de determinadas questões, os cristãos leram Isaías 14 e Ezequiel 28 como talvez conseguindo nos ajudar a entender um pouco essas discussões. Todavia é importante dizer que esses dois textos, eles são hinos ou poesias a respeito de reis humanos, no caso do texto de Isaías, o rei da Babilônia, no caso do texto de Ezequiel, do rei de Tiro, tudo bem? Só que o que acontece? Como Satanás ele também é descrito pelo próprio Cristo como uma espécie de rei ou príncipe, o Deus deste século por Paulo e etc., Satanás ele tem essa coisa assim da conexão com essa figura de poder que controla o mundo. Então, como o rei de Babilônia em Isaías 14, o rei de Tiro em Ezequiel 28, são essas figuras de liderança política, econômica, militar, cultural, inimigas do povo de Deus, em algum momento, em alguns aspectos dos textos referidos, o escritor bíblico, o profeta, ele aparentemente faz referências a algumas imagens que poderiam indicar, sim, experiências e pecados dos próprios reis de Babilônia e de Tiro, mas que de alguma maneira também estariam espelhando, ou ilustrando, ou referindo-se à experiência do próprio Satanás. Tá? É uma discussão interessante, que basicamente é o seguinte: é como se Satanás tivesse inspirado essas pessoas a terem sentimentos parecidos com os sentimentos dele, Satanás mesmo. Entendeu? Então, ao homem querer matar, destruir, roubar, mentir, fazer coisas erradas e ruins, de alguma maneira esse homem está espelhando Satanás. E quando esse homem está no topo da estrutura de poder político, social e econômico do mundo, de alguma maneira eles também representam essa figura maior, né, da política intergaláctica, que é o tal do Satanás, tudo bem? Se essa leitura é correta ou não, são discussões gigantescas e que a gente não vai se aprofundar aqui. Mas nós vamos levar estas questões em conta na hora da gente avaliar um pouco essas questões. E aí, Isaías capítulo 12, aliás, capítulo 14, a partir do verso 12, o texto diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado ao reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então o que acontece? Tudo depende como que você lê esse tipo de texto. Se você lê ele como uma poesia simbólica e etc e tal, você pode pensar que o profeta está fazendo referência ao rei da Babilônia. Esse cair do céu seria uma coisa totalmente simbólica, algo do tipo assim, ele tinha uma posição de poder e agora ele foi derrotado por um exército. Então, tipo assim, ele saiu do paraíso e foi ao inferno. Ele caiu do céu e foi jogado no abismo, entende? Então você está usando aqui, por exemplo, a ideia de que a estrela da manhã caiu do céu de uma forma completamente simbólica, sem querer dizer que de fato o rei de Babilônia morava no céu e agora está na terra, entende? Beleza, uma leitura totalmente plausível e normal.
Mas por causa dessas imagens, alguns cristãos tomam o texto de forma literal para dizer desse ser que supostamente aí caiu do céu e veio para a terra fazer o mal entre as nações, que seria o próprio diabo. Interessante. E, obviamente, que esse tipo de leitura e aplicação é passível de questionamento. Então, se algum teólogo discorda desse tipo de leitura, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, a leitura é plausível também. Vamos dizer assim que... Então, existem essas duas hipóteses. Você pode tratar isso aqui de forma literal, como referindo-se ao diabo que caiu do céu, de forma simbólica, como o rei de Babilônia, e tá tudo bem, aí não fala nada do diabo aqui nesse caso. Inclusive, isso é uma coisa análoga à nossa discussão lá de Apocalipse 20, de Apocalipse 14. Aquele tormento é para ser tomado literal ou simbolicamente? Pronto. Então perceba que nesses textos todos que a gente vai ler aqui, a gente vai ter mais ou menos esse mesmo dilema, né? E a gente vai ter que escolher se a gente vai ler de forma mais literal ou mais simbólica cada um dos textos. Seja como for, se a gente tomar isso aqui literalmente, como falando de alguém que caiu do céu, estando no céu então antes posteriormente, e agora está ali debilitando as nações e etc. Aí do verso 13 em diante, você começa a perceber assim uma questão interessante assim a respeito dessa figura, se você toma isso literalmente. Ele dizia no seu próprio coração que ele ia subir acima das estrelas de Deus, ele ia exaltar o seu trono, ele ia subir acima das mais altas nuvens, ele seria semelhante ao Altíssimo. A ideia é, então, que Satanás, em algum contexto, ele cai em função de uma vaidade, de uma soberba, de um orgulho, de um desejo egoísta, de se comparar a Deus e de ser igual a Deus. E aí, inclusive, nesse aspecto, esse conceito dialoga também com o que se ensina em Gênesis capítulo 3, né? Onde Satanás chega lá para Adão e Eva e diz que eles deveriam comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, pelo menos para Eva. E por quê? Porque ela seria igual a Deus se ela fizesse isso e etc e tal. Então, de alguma forma, esse conceito ele também dialoga com o conceito lá de Gênesis 3. Mais uma razão para talvez a gente considerar o texto como tendo esta aplicação em relação a Satanás. E aí Satanás, então, ele está tentando e seduzindo a humanidade na direção daquilo que ele próprio primeiro desenvolveu em si mesmo, de si mesmo. Esse egoísmo, essa malícia, essa vaidade, esse orgulho, essa soberba, essa coisa de querer se comparar com Deus e estar no lugar de Deus, e etc e tal. E aí o texto, né, ele diz no verso 15, que contudo ele seria precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. E aí, a gente pode ler isso literalmente como referindo-se ao diabo, ou agora o diabo sai de cena e novamente entra em cena o rei de Babilônia. E aqui você percebe que nós teremos, mais cedo ou mais tarde, algumas discussões interessantes. Não, Ezequiel, o fato aqui de dizer que vai morrer, etc e tal, claramente faz referência a homens e não a anjos, porque anjos não morrem. Então aqui o texto fala de homens e não de anjos. Ok, eu posso respeitar a argumentação de quem pensa dessa forma. Entretanto, é importante a gente identificar na Bíblia algumas instâncias em que homens e anjos meio que são confundidos, ou anjo pode ser homem pode ser anjo, que inclusive torna a questão aqui, mesmo que aqui esteja falando de homem, Satanás não pode também ser identificado como um homem personificado e o destino do homem referir-se ao seu destino, no caso aqui a morte, e não o tormento eterno de alguém que nunca morre? Esta é a questão. E para a gente avançar um pouco nessas discussões, dessa interação entre o angelical e o humano, a gente pode ler alguns textos da Bíblia. Por exemplo, um texto que eu acho super curioso está lá em Apocalipse 21, verso 17.
quando se fala ali para medir a Nova Jerusalém, etc., aí está dito assim, ó, mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Isso é um texto bem curioso, assim. Ele fala assim, então lá Nova Jerusalém tem essas pedras preciosas, esse ouro, o nome das 12 tribos, as 12 portas e blá blá blá. E aí ele mediu lá o tamanho da muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Aqui você vê, mais cedo ou mais tarde, essa interação, né? O que é humano, angelical, angelical, humano. Bem interessante. Outra coisa legal assim sobre isso no texto do Apocalipse são os anjos das 7 igrejas lá no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. E, em geral, se entende aqueles anjos como sendo líderes da igreja, seres humanos. Mas, Ezequiel, mas por quê? Que absurdo! O texto fala dos anjos da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Laodiceia, etc. Como que é isso? Por que você diz que isso é homem? Primeiro que não sou eu que digo, né? A imensa maioria dos intérpretes do Apocalipse. Porque aqui acontece uma questão interessante, assim. Se escreve ao anjo da igreja de Éfeso, Esmirna, Laodiceia, etc, etc, etc. E se repreende esses anjos em função de pecados. Né? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, tu és morno, tu tens nome de quem vive, mas tu estás morto, e blá blá blá. E tudo foi escrito ao anjo da igreja. Né? Então, em tese, você não pode trazer isso como anjos literais, senão, né, tipo, anjo da igreja seria um quê? Um anjo caído, um anjo pecador? Obviamente que não daria certo. Então, em tese, se tem a ideia de que esses anjos eram os líderes da igreja. E até porque a palavra anjo nesse caso também significa mensageiro, né? E por causa disso, você tem essas questões assim de que esses anjos são, em verdade, homens, tá? Legal. Outro texto interessante nessa direção, para a gente construir o nosso argumento biblicamente, é Mateus capítulo 16, o verso 23. Ali é um encontro complexo entre Jesus e Pedro. E Jesus ele fala que ele vai morrer e ressuscitar, e meio que Pedro vai lá brigar com ele. Senhor, que isso não te aconteça e tal. E aí Jesus dá uma das repreensões mais pesadas assim da história bíblica para um ser humano e diz assim, né? Para trás, Satanás. Interessante. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Satanás não é dito que ele é humano, mas diz que ele cogita das coisas dos homens. Interessante. Diante disso, o fato do texto de Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28 tratarem de homens não tira a possível implicação ao anjo querubim, que era perfeito nos seus caminhos e se tornou iníquo, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá no texto de Ezequiel 28. Mas o fato é que há essa interação entre o angelical e o humano, tudo bem? Ora, em relação aos anjos bons, lá em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, medida de homem, medida de anjo. Ora, em relação aos anjos maus, né? O Satanás cogita das coisas humanas. O anjo da igreja, o líder da igreja tem pecado, tem que ser repreendido, etc, etc, etc. E, então, no final das contas, o que acontece? Por que Satanás vai ser condenado, seja ao tormento eterno ou à aniquilação? Porque ele é um pecador. Isso é um fato. E, inclusive, para estabelecer ainda melhor esse fato biblicamente como se fosse necessário, a gente pode evocar alguns textos clássicos aí para falar a respeito do diabo, né? Por exemplo, João 8, verso 44.
onde a palavra de Deus diz assim: vós sois do diabo, Jesus falando aos fariseus, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus aqui pega bem pesado, né, com os fariseus e fala de Satanás assim também de uma forma bem pesada, como um mentiroso e assassino, transgressor dos 10 mandamentos. Interessante. E aí talvez a gente já consiga avançar um pouco na nossa percepção de que talvez essa ideia do tormento eterno, de um Satanás imortal, não corresponde exatamente à leitura correta do texto bíblico. Para avançar nessa direção, vamos abrir a Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. Se eu não me engano é o verso 15, deixa eu dar uma olhada aqui. 3, verso 15, exatamente. Aí a palavra de Deus diz uma questão bem interessante. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Essa é uma questão muito interessante. E aí também eu gostaria de evocar, obviamente, Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como que Satanás poderia ter imortalidade sendo ele mesmo um pecador? Porque veja que questões interessantes. Quando a gente fala desse assunto em relação aos seres humanos, os imortalistas, eles têm um recurso que é diferenciar o ser humano como corpo e como alma. Então, por exemplo, o ser humano é mortal. Aí eles dizem assim, sim, é verdade. Morre o corpo, mas não morre a alma. Aí nessa hora, eles ignoram o fato de que supostamente a alma não morre e dizem que o ser humano é mortal. Por quê? Porque o corpo morre. Então, o salário do pecado é a morte, o ser humano peca, o ser humano morre, mas morre enquanto corpo, não enquanto alma. E se você reclamar disso e dizer, não, mas então não tá havendo um salário do pecado como morte. O que está havendo é uma alma que não morre. Não, mas o corpo morre. Então, o corpo morrer é o que realmente é a mortalidade. Pois a alma nunca morre na cabeça desse pessoal aí. Então, nesse caso, o ser humano é mortal porque o seu corpo morre. Mas ele é imortal porque a sua alma não morre. Agora, o diabo não tem essa mesma sorte, vamos dizer assim. O diabo não é um ser humano, que é metade corpo e metade alma, espírito, anjo. Em tese, ele é só anjo, só demônio, só alma. Mas e aí? Como que ele pode ser imortal sendo um pecador? Se o salário do pecado é a morte. Se o assassino não tem em si a vida eterna. Como que seria possível que Satanás enfrentasse um destino eterno de tortura, que implica que ele precisa aguentar a eternidade de tortura, porque ele tem que ser imortal, indestrutível e coisas do tipo, se ele é um pecador? Aí você começa a entender um pouco onde que a gente vai chegar. Mas a Bíblia, ela não deixa a gente simplesmente na elucubração lógica, na imaginação. O texto bíblico faz algumas referências a coisas que ajudam a gente a elucidar essa questão de forma bastante explícita. Por exemplo,
Malaquias capítulo 4. Dá uma olhadinha lá no verso 1. O que diz ali a palavra do Senhor? Malaquias 4, verso 1. Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Veja bem, irmãos. Algumas pessoas, por exemplo, como Carlos Augusto Vailate, no último debate comigo, ele evocou essa questão. Algumas pessoas dizem assim, não, mas esse texto, ele não está falando de Satanás, está falando das pessoas que vão sofrer lá uma morte. Veja bem, todos os que cometem perversidade, Satanás não está incluído entre aqueles que cometem perversidade? Como mentir, roubar, etc. São coisas que a Bíblia atribui a ele explicitamente. Aqui em Malaquias capítulo 4 se fala do dia do Senhor, o dia escatológico, que vai queimar todos os soberbos. Satanás não é um soberbo. E aí o texto diz que esse dia de fogo vai queimar os ímpios e não deixará nem raiz, nem ramo. E aí, obviamente, se você crê que Satanás é a raiz do pecado, e os demônios e os ímpios são ramos, são frutos, né, da sedução e da tentação, das mentiras do diabo em relação aos demais anjos, e em relação a Adão e Eva e a toda a humanidade, então não tem muito como escapar da imagem. E a imagem, ela diz o quê? Que não restará raiz nem ramo. Aqui há mais uma das imagens bíblicas de aniquilação. Depois, você tem algumas questões interessantes na Bíblia, como, por exemplo, né, o texto de Isaías, capítulo 34, que fala poeticamente do destino de Edom, e que ajuda também a gente a elucidar essa discussão, né? Então, Isaías capítulo 34, a partir do verso 8 em diante, será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, seu pó em enxofre, sua terra se tornará piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estendar-se-á sobre ela o cordel da destruição e o prumo da ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será habitação de chacais e morada de avestruzes. E aí o texto avança e etc. Então veja, aqui a palavra de Deus diz que Edom seria destruída, iria se tornar aí esse poço de piche ardente, que é uma coisa tipo larva, né? Etc e tal, fogo ardente. E a fumaça da situação, vamos dizer assim, ela iria subir de geração em geração para sempre e ninguém ia passar por Edom. Agora, veja bem, uma imagem um pouco semelhante a essa também está lá no livro de Gênesis, né, falando de Sodoma e Gomorra e etc. E a carta de Judas, no verso 7, diz inclusive que o que aconteceu, especialmente lá em Sodoma, é o exemplo do fogo eterno. O texto diz assim: como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo-se entregado à prostituição, seguindo após outra carne, são posta para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Então, em tese, tanto Sodoma quanto Edom
são fontes da linguagem apocalíptica, dessa coisa da fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, o fogo eterno e coisas desse tipo. Todavia, se você pegar um satélite e começar a mapear toda a face da Terra, você pegar aviões supersônicos e percorrer toda a face da Terra, olhando canto a canto, e você percorrer a Terra inteira, você não vai ver onde era Edom e onde era Sodoma, a fumaça do tormento subindo, nem pelos séculos dos... Não, muito, assim, aliás, nem até hoje, muito menos pelos séculos dos séculos. Certo? O que, inclusive, é o exemplo do fogo eterno, que já nos dá o tom de como entender a questão. O fogo eterno, em Apocalipse, em outros textos da Bíblia, é simplesmente o fogo que destrói aquele que é o objeto da punição e da condenação divina. E a partir do momento em que se destrói isso que foi condenado por Deus, conquanto a imagem poética diga que haverá fumaça pelos séculos dos séculos, o que haverá de fato é um extermínio daquilo que foi condenado por Deus. Já não tem mais, literalmente, fumaça subindo pelos séculos dos séculos, nem em Sodoma, nem em Edom. E como essas coisas são o exemplo do fogo eterno, a gente então tem base bíblica bem explícita para não tratar o texto apocalíptico lá em Apocalipse 20 ou Apocalipse 14 como tendo cumprimento literal de que ímpios e Satanás e etc. são imortais, indestrutíveis e não podem ser destruídos sob nenhuma hipótese e vão sofrer eternamente. Até porque, para isso, o salário do pecado deixaria de ser a morte. Até porque, para ser imortal, tipo, não pode morrer, né, pessoal? Só para avisar. Ok, legal. Mas a gente ainda não terminou. De posse dessas informações, a gente pode dar um pouco de atenção àquele que eu acho que é o texto mais claro assim, a esse respeito, que é Ezequiel capítulo 28. E eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 19. Eu também não vou fazer exegese do texto, só vou apontar as principais imagens que corroboram um pouco do que a gente está dizendo, e aí fazer o fechamento a respeito, né, do destino eterno de Satanás, segundo a Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao rei de Tiro, assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes, sou Deus, sobre a cadeira de Deus eu me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, sim, és mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor, visto que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus, eis que trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, morrerás a morte morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura.
Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que tu foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis eu te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e eu te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Veja, meus amados irmãos e irmãs, o texto bíblico é enigmático, é poético. Não precisa ser tomado como fazendo referência ao diabo. Pode ser lido de forma meramente fazer referência ao rei de Tiro. Ainda que mais cedo ou mais tarde, algumas imagens vão acabar se tornando menos fortes do que elas são. Por exemplo, perfeito eras nos teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Bom, nenhum rei de Tiro foi perfeito em seus caminhos antes de se corromper e se tornar um pecador, cheio de violência e maldade, sei lá o quê. Como o texto descreve. Os demais elementos poderiam ser ditos do rei, mesmo essa coisa de que ele estava no Éden, né? Meio que a região ali da Mesopotâmia, em alguns momentos, algum lugar ali era meio que chamado de Éden, né? Você até poderia dizer que o rei de Tiro estava em Éden, vamos dizer assim. Mas o fato é que o texto ele é absolutamente perfeito para tratar desta figura que era perfeita até que se achou iniquidade nele, né? Para falar um pouco dessa história, né? O que inclusive, caso isso refira-se ao diabo, como é a crença de muitos cristãos, ainda que não seja de todos, você tem aqui um disclaimer importante a respeito da história do diabo. Porque, por exemplo, quando Jesus fala do diabo nos evangelhos, Jesus fala que, por exemplo, que Satanás foi assassino desde o princípio, né? E isso poderia passar a impressão para algumas pessoas que, tipo assim, que o diabo foi criado desta forma. E ele é do jeito que ele foi criado para ser. Mas, se no caso esse texto, por exemplo, pudesse ser aplicado ao que de fato aconteceu com o diabo não foi criado do jeito que ele é. Ele era perfeito, foi criado perfeito desde o dia em que ele foi criado. Até que se achou iniquidade nele. E aí, obviamente, a transição entre o anjo perfeito e o iníquo, o autor do mal, o autor do pecado, a raiz de todo pecado, o tentador, o sedutor, o mentiroso, o assassino e etc., é uma coisa absolutamente misteriosa e é verdade que a Bíblia não gasta muito tempo para elucidar a questão. Ainda que esse próprio texto aqui diz, né, que ele elevou-se no seu coração por causa da sua formosura, ele corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, ele fez comércio, ele fez leve trás, ele profanou os seus santuários, e por causa disso tudo, como que a Bíblia descreve o seu destino eterno? Sai fogo do meio dele, que o consome. E ele é reduzido a cinzas, e ele nunca sobreviverá, subsistirá. Aqui nós temos a imagem oposta à imagem
do tormento eterno. Qual é o destino eterno de Satanás conforme a Bíblia? Bom, aqui é necessário fazer algumas escolhas. E a gente não pode ser assim alheio ao fato de que, sim, as pessoas têm direito a ter entendimentos diferentes a esse respeito. Por exemplo, se você que me ouve preferir entender as referências de Ezequiel 14, aliás, de Isaías 14 a Ezequiel 28, não ao diabo, mas a homens, a reis, e você quiser trabalhar num paradigma da imortalidade da alma e levar o tormento eterno de forma literal, eu não vou poder convencer você do contrário. Todavia, alguns problemas vão permanecer. Vamos lá, então beleza. Isaías 14 não fala do diabo, Ezequiel 28 não fala do diabo. Mas João 8,44 fala que ele é um assassino e um mentiroso. 1 João 3, verso 15 diz que o assassino não tem a vida eterna. Como seria possível que Satanás fosse atormentado a vida inteira, aliás, a eternidade inteira, sem ter a vida eterna, a existência eterna, imortal e indestrutível? Por que o salário do pecado não seria a morte no caso do diabo? Porque não sei se vocês entendem que para ser imortal e aí ser torturado eternamente, você precisa, né, você precisa você precisa o quê? Ser eterno, ser imortal. Não tem como ser diferente. Se o salário do pecado é a morte, todo pecador é mortal. É inacreditável que tenha que se enfatizar essa questão. E, no final das contas, o que realmente acontece é que a leitura imortalista do tormento eterno, do diabo, ela simplesmente quer levar no literal imagens que a própria Bíblia traz em relação, por exemplo, a Edom e Sodoma, e que nitidamente não são literais. Né? Porque não tem nenhum lugar queimando eternamente no mundo aí agora nesse momento, como exemplo do fogo eterno dentro desta visão. Né? Inclusive o contrário, o fato de Sodoma e Edom não estarem mais queimando literalmente revela que o fogo eterno não é queimar literalmente, eternamente. Queima e consome e aquilo nunca mais existe por toda a eternidade. E esta é a imagem bíblica, essa não é a imagem minha que eu estou inventando. Tá? Ou você encontra Sodoma e Gomorra ou Edom queimando no mundo 24 horas por dia aí pelos séculos dos séculos. Né? Você, por favor, encontre esse lugar para que você possa comprovar a sua imagem do fogo literal que queima eternamente, nunca apaga. E blá blá blá. E não sendo esse o caso, a leitura bíblica me permite concluir, inclusive sem referência ao texto de Isaías 14 e de Ezequiel 28, que o diabo será morto. E que essa imagem do tormento que sobe pelos séculos dos séculos é simplesmente um termo poético para falar desta morte, desta destruição. E você não tem nada que oferecer em contrário. A não ser simplesmente uma escolha de ignorar isso que aqui está explicitado claramente para manter as fantasias de, agora não é a imortalidade dos seres humanos, é até o diabo é imortal no negócio. Não é uma coisa curiosa, assim, essa discussão? Aquilo que a Bíblia diz que pertence unicamente a Deus, agora pertence a qualquer um, até o diabo. Por exemplo, né? 1 Timóteo capítulo 6. O único que possui imortalidade habita na luz inacessível. Esse é Cristo, esse é Deus. Único que possui imortalidade. Mas na visão desse pessoal aí, para satisfazer o seu sadismo, a sua tradição religiosa, que impõe sobre a Bíblia significados literais naquilo que é claramente simbólico e poético, e etc.,
Aí qual que é o preço? Aí todo mundo é imortal, até o diabo. Deus não é o único que possui a imortalidade. E, por exemplo, no caso da imortalidade dos salvos, você ainda tem a ideia de que Deus é o único que possui a imortalidade, mas pode concedê-la aos salvos, e aí o salvo vai viver eternamente com Deus, que tem a vida eterna em si mesmo. Beleza. Mas aí acaba a narrativa de que Satanás estará, tipo, separado de Deus por toda a eternidade, e ainda assim vai ser torturado por toda a eternidade. Por quê? Se para os homens viverem eternamente, Deus tem que conceder isso para que os homens vivam com Ele, que tem a imortalidade eternamente, Satanás só poderia ser torturado eternamente se Deus concedesse imortalidade ao Satanás no inferno, para que ele e Deus convivessem no inferno enquanto o Satanás é torturado eternamente. E não tem como Satanás ter imortalidade em si mesmo. Lembra que o assassino não tem a vida eterna em si mesmo? Então. E aí, nesse caso, você pinta Deus com o caráter do próprio Satanás. Porque pensa da seguinte forma, irmão. O diabo é mau? Ele é mau, né? Se ele pudesse fazer um mal eterno a você acha que ele faria, sim ou não? Inclusive, por que o diabo não consegue fazer um mal eterno a nós? Porque a gente tem limite, a gente morre. Então o diabo vai lá e machuca a gente, até que a gente morre. A nossa morte coloca a gente fora do alcance dele. Se a gente fosse eterno, ele poderia fazer mal a gente eternamente, caso ele também fosse eterno. Entendeu? Por isso, para ser torturado eternamente, para ser atormentado eternamente, tem que ter a vida eterna. Mas só quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Diante disso, é absolutamente claro que Satanás não vai sofrer eternamente. Isso é uma imagem simbólica, poética, simplesmente para dizer que ele vai ser condenado, destruído e etc. e tal. E nessa hora é muito engraçado que muitos cristãos assim não adventistas, eles esperneiam assim de uma forma muito muito interessante. Onde está escrito isso na Bíblia claramente? Bom, primeiro que se a gente levar Isaías 14 e Ezequiel 28 como referindo-se ao diabo, está escrito literalmente que ele vai ser consumido e morto. Bem? Mas, além disso, os anti-adventistas, eles admitem argumentos com tão menos base bíblica do que eu estou fazendo aqui, que é até hilário, assim, você parar para pensar. Tipo assim, ó, tudo que eu expliquei para vocês aqui na cabeça desse pessoal não quer dizer que o diabo vai ser aniquilado. Isso é heresia que não está escrito na Bíblia dessa forma. E, por exemplo, onde está escrito na Bíblia dessa forma que porque Jesus ressuscitou no domingo, o domingo é o dia do Senhor e substituiu o sábado? O tamanho do malabarismo que você tem que fazer para dizer que porque Jesus ressuscitou no domingo, o sábado que Deus mandou santificar agora não é mais santo, e agora o domingo que Deus nunca mandou santificar é o verdadeiro dia santo. Explica pra gente aí, vocês que são anti-adventistas. Outra coisa, por exemplo, os anti-adventistas usam Mateus 10, 28 para dizer que a alma é imortal. É o próprio texto que diz para você temer a Deus que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Ah não, mas lá na minha tradução está escrito perecer. Não matar a alma no inferno. Mas o texto que a gente leu em Ezequiel 28 diz que o querubim iria perecer. E o que é o perecer? Sair fogo do meio dele que o consumiu e ele nunca mais vai sobreviver e subsistir. Isso que é perecer. Tem um fogo que consome você e você nunca mais existir. É assim que é perecer. Ai meu Deus, e agora? E agora senta e chora, você que é anti-adventista. Ou continua negando a palavra de Deus para crer nas suas fantasias. Porque o destino eterno de Satanás, segundo a Bíblia, é a morte. Ele não tem vida eterna. Desculpa te dizer. Um abraço.